Bom, vamos para o nosso quinto bloco, né? E aí, nesse quinto bloco, a gente vai trabalhar com a competência concorrente da União. Essa é muito importante. Naquela tabela, você tem que se preocupar com a concorrente. Então, vamos colocar aqui competência... Opa, já comecei errando. Então, vou colocar aqui competência concorrente. Bom, colocamos competência concorrente, vamos dar uma lida no artigo 24. Leu, parou aí a aula, vai lá e lê o artigo 24 e você volta aqui no mesmo ponto. Bom, você leu o artigo 24, você vai anotar o conceito aí para mim. 5.1, anote aí o conceito de competência concorrente. Coloque aí, competência concorrente é a capacidade conferida à União, aos Estados e ao DF, é a capacidade conferida à União, aos Estados e ao DF para legislarem sobre um mesmo assunto de interesse difuso. Então, a competência que a Constituição atribui à União, aos Estados e ao DF para legislarem sobre um mesmo assunto de interesse difuso, isso é denominado de competência concorrente. Por exemplo, quem pode legislar sobre direito tributário? União, Estados e DF. Quem pode legislar sobre direito econômico? União, Estados e DF. Então, aqui nós temos uma técnica de repartição vertical de competências, porque eu tenho os mesmos entes legislando sobre o mesmo assunto. A gente vai ver por que é vertical. Vamos colocar aqui na tela alguns parágrafos no tópico 5.2, você vai colocar aqui a divisão das normas. Porque veja bem, no âmbito da competência concorrente, eu tenho vários entes legislando sobre o mesmo assunto. Para não virar bagunça, como é que fica essa divisão? Fica assim, ó. Vou até mudar aqui. No âmbito da competência concorrente, a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, quem estabelece normas gerais de direito tributário? A União. Isso está lá no parágrafo 1º desse artigo 24 que a gente está estudando. Então, a União, no âmbito da competência concorrente, limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Tá. E os Estados e DF também podem legislar sobre assuntos da competência concorrente. Como é que ficam os Estados e o DF? Bom, os Estados e DF, geralmente, eles editam normas específicas sobre esses assuntos. Normas específicas sobre esses assuntos. Isso está lá no parágrafo 2º. Olha o que estabelece o parágrafo 2º do artigo 24 que a gente está estudando. A competência da União para editar normas gerais não afasta a competência suplementar dos Estados. A competência da União para criar normas gerais não afasta a competência suplementar dos Estados, ou seja, que é a competência dos Estados para suplementarem a legislação federal criando normas específicas. Então, vamos só anotar esse detalhe aqui. Essas normas específicas, como é que a Constituição chamou isso? De competência suplementar, como chamou isso de competência suplementar. Acabou de ser cobrado agora na prova de 2013 do TRT da 10ª região, dizendo que a competência suplementar seria em direito do trabalho. Não, direito do trabalho é assunto da competência privativa da União, privativa, e a suplementar está dentro de onde, gente? A suplementar está dentro da competência concorrente, tá ok? Bom, agora, Denise, tem um detalhe, porque eu estou lendo o parágrafo 3º. O que o parágrafo 3º está dizendo? Vamos colocar uma outra cor aqui para a gente não confundir. O que o parágrafo 3º está dizendo? Que os Estados e o DF podem editar normas gerais e também normas específicas se houver omissão da União em editar essas normas gerais. Havendo omissão da União, os Estados DF exercerão a competência legislativa plena para suprir temporariamente essa omissão. Então, funciona mais ou menos assim. No âmbito da competência concorrente, a União cria as normas gerais
os estados e DF suplementam com normas específicas. Mas se a União ficou omissa em criar normas gerais, os estados e DF não ficam bloqueados, paralisados. Não, eles podem suprir essa omissão da União, óbvio que para os seus espaços geográficos, legislando de forma plena, legislando para suprir essa omissão da União, criando normas gerais e normas específicas. Isso está no parágrafo 3º do artigo 24. Então, não havendo legislação federal, os estados e DF exercerão a sua competência legislativa plena, ok? Agora, o que é interessante também para concurso é o seguinte: e se os estados e DF supriram essa omissão, mas depois a União resolve legislar? O que acontece? Vamos ver na tela? Olha só. Fica assim, ó. Suponhamos aqui que a União fez o Código Tributário Nacional, mas não estabeleceu normas gerais de PVA. Ela está omissa com relação ao IPVA. Então, suponhamos que o DF, diante da omissão, venha aqui e crie normas gerais e normas específicas de IPVA. De IPVA. Ou seja, o DF exerceu a sua competência legislativa plena. Ele supriu a omissão. Tá, Denise, mas acontece que vem depois a União. E a União resolve, então, alterar o Código Tributário e criar normas gerais de PVA. O que essa legislação da União faz com a legislação distrital ou estadual anterior, Denise? Bom, a Constituição, no parágrafo 5º, vai dizer que essa legislação federal suspende a eficácia da legislação estadual ou distrital, no que for contrário. Suspende a legislação federal ou distrital no que for contrário. Veja bem, o disco arranhou, não foi? O disco arranhou. Eu disse suspende, suspende, suspende. O que o examinador pônei maldito vai fazer com você? Ele vai dizer que, no âmbito da competência concorrente, a superveniência de lei federal acarreta a revogação da lei federal. Falso. Porque lei federal revoga lei federal. Lei estadual revoga lei estadual. Lei municipal revoga lei municipal. Lei distrital revoga distrital. Então, cuidado. No âmbito da competência concorrente, havendo omissão da União, os estados e DF exercitam a sua competência legislativa plena para suprir a omissão da União. Mas se a União depois resolve legislar, editando as suas normas gerais, a superveniência de lei federal, no âmbito da competência concorrente, acarreta a suspensão da legislação estadual e distrital no que for contrário. Gente, isso aqui cai tanto em concurso, ele trocando a palavra suspende por revoga, suspende por revoga. Você não pode mais cair nisso. No âmbito da competência concorrente, a superveniência de lei federal acarreta a suspensão da norma estadual ou distrital, que for contrário. Acompanhe comigo um raciocínio, olha só. Vamos lá para a tela. No âmbito da competência concorrente, a União, ela estabelece normas gerais. Ok? Os estados e DF têm que obedecer essas normas gerais? Tem. Quando eles suplementam, criando normas específicas, eles não podem desobedecer às normas gerais, os princípios gerais. Bom, se a União adota a norma e os estados não podem, o DF não podem desobedecer, o que nós temos aqui? Uma certa supremacia da legislação federal em relação ao estadual. Então, aqui eu tenho uma técnica que não é de repartição horizontal, aqui é uma técnica de repartição vertical de competências. Então, é bom que você saiba que no âmbito da competência concorrente, a técnica de repartição vertical de competências foi adotada. Inclusive o senhor CESP, você conhece ele muito bem, o senhor CESP, que lá em São Paulo chamam de ACESP, né? O senhor CESP vai te perguntar o seguinte, ó, vai te perguntar, não existe em qualquer hipótese
hierarquia entre lei federal e estadual. E o senhor CESP vai considerar esse item errado. Vou repetir. Não existe hierarquia em qualquer hipótese entre lei federal e estadual. Geralmente não existe mesmo. Porque a lei federal cuida de assuntos nacionais, a lei estadual cuida de outra coisa. A diferença não é hierárquica, mas de matéria. Mas no caso da competência concorrente, o senhor CESP, diante da técnica de repartição vertical, considera que as normas gerais da União, no âmbito da competência concorrente, têm hierarquia sobre as normas específicas dos estados, que não podem contrariá-la. Tá? Eu não concordo muito com isso não, por técnicas de hermenêutica, mas a minha opinião, e zero é a mesma coisa para o senhor CESP. Denise, mas eu estou aqui estudando para outra banca. Não interessa. As bancas copiam entre si questões. Se você pegar, há provas da FCC, por exemplo, que ela é de itens. Mas eu tenho uma que os itens todos foram cobrados na prova CESP. Então, copia um item daqui, copia outro, faz uma questão de múltipla escolha tranquilamente. Então, só por precaução, é bom nós falarmos isso. Nós estamos aqui no tópico 5.2, tratando dessa divisão e dos 4 parágrafos importantíssimos do artigo 24. Nós vamos agora para os assuntos da competência concorrente. Vamos lá para o 5.3. No 5.3, nós vamos colocar aqui os assuntos da competência concorrente. Gente, o que compete concorrentemente à União, aos estados e ao DF legislar? Olha lá. Letra A, direito. E esse direito nós temos o PUTEFA. PUTEFA. Tem gente que não gosta dessa frase e adota a outra. Puta fé. Puta fé. Eu acho que puta é algo profano, fé é algo divino, então eu não gosto de usar divino com profano. Puta fé. Então fica a seu critério aí, PUTEFA ou puta fé. O que é o direito? Penitenciário, urbanístico, tributário, econômico, financeiro e ambiental, em regra. Por que em regra, Denise? Porque a gente viu água, energia, minérios, isso ficou com a União, né? Direito penitenciário, direito urbanístico, direito tributário, direito econômico, financeiro e ambiental. Volta para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Denise, eu já estou confundindo tudo, meu Deus. O que eu faço para memorizar isso? Direito tem uma grande lista que é da privativa da União. Agora você vem com uma lista de direito que é concorrente. O que eu faço? Simples. Toda vez que eu tenho que memorizar 2 listas de algo parecido, e eu tenho uma grande e uma menor, o que eu faço? Eu memorizo a menor. Lá na União, competência privativa, não tem um capacete de PM? É grande capacete PM. Capacete PM é grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou memorizar os ramos menores, que são da competência concorrente. PUTEFA, penitenciário, urbanístico, econômico, tributário, né? Econômico, financeiro, ambiental e regra. O capacete PM, civil, não é concorrente. Eu já sei que está do lado de lá. É assim que eu faço para memorizar as listas, tá? Bom, tem algo que a gente chama de direito, mas a Constituição não considerou o ramo do direito, mas eu vou colocar ele logo aqui na letra B, ó. Então, na letra B, você vai colocar aí produção e consumo. Então, o direito do consumidor está aqui, tá? Produção e consumo, aproximei uma ideia. O que mais? Bom, a gente tem aqui algumas coisas difusas, ó, patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, moralidade, patrimônio público, patrimônio histórico e cultural. Aqui eu posso colocar, ó, deficientes. Bom, saúde, previdência, estaria aqui. O que mais? Proteção da infância e juventude. Então, os bacuris são concorrentes, ó, bacuri, concorrente, infância e juventude. O que mais que é concorrente? Bom, custas processuais, as custas dos serviços forenses. Estão aqui, custas dos serviços forenses. Letra F.
Além das custas do serviço forense, o que a gente pode colocar aqui? Juizados de pequenas causas. G. Procedimento em matéria processual. Cuidado, hein, fi? Cuidado, hein? Cuidado. Ó, uma óbvia aí para você. Direito processual é união. Direito processual, união. Agora, o procedimento em matéria processual, aí é concorrente. Concorrente, ok? Então, cuidado com pega aí. O que mais? Junta comercial, junta com N aqui, N de Nair. Junta comercial é concorrente. Cuidado, hein, fi? Aqui, ó. Comercial. O direito comercial, que a gente chama até hoje empresarial, é união. Agora, a junta comercial é concorrente. Concorrente. E, o que mais? Defensoria Pública e Assistência Jurídica, concorrente. J, Organização de Direitos e Deveres da Polícia Civil. Agora aqui tem uma observação para você. O que nós falamos aqui, ó, até agora? Compete concorrentemente à União, Estados e DF legislarem sobre direito putefa, não é isso? Penitenciário, urbanístico, tributário, econômico, ambiental, em regra, não é assim? Nós falamos que também produção e consumo, infância e juventude, deficiência, saúde, né? Educação, que eu não coloquei ali na lista, patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, né? Produção e consumo, defensoria pública, custas dos serviços forenses, procedimento em matéria processual, né? Juizados de pequenas causas, tudo ali é concorrente, tá? Agora, tem alguns assuntos que são meio assim, mal redigidos mesmo, o Constituinte não usou uma lógica. Cuidado, há duas formas disso ser cobrado em prova para você. Duas. Vamos pegar a Polícia Civil? Duas. Se ele perguntar assim para você, conforme a Constituição Federal, compete concorrentemente à União, Estados e DF legislarem sobre Polícia Civil. Você vai dizer verdadeiro, porque ele está te perguntando conforme a Constituição. Mas não é bem assim. Por quê? Essa competência é concorrente entre União e Estados. Porque no caso do DF, a Polícia Civil é organizada e mantida pela União e não faz sentido o DF sair legislando sobre aquilo que é da União. Então, no âmbito da competência concorrente, é verdade que o artigo 24 estabelece que compete à União, aos Estados e DF legislar sobre a Polícia Civil. Tudo bem, você vai responder esse verdadeiro na prova. Mas se você estiver fazendo uma banca CESP, por exemplo, a banca CESP vai colocar lá para você o seguinte, ó, compete, aliás, não é compete, ela vai colocar uma situação hipotética, o CESP adora a situação hipotética, ele coloca assim, ó, lei do DF que aumente a remuneração da Polícia Civil do DF é inconstitucional. Você vai colocar verdadeiro. A súmula 648, já do Supremo Tribunal Federal, súmula 648, já disse que não é o DF que tem que fixar isso, é a União. E nós temos vários precedentes, viu? Vários precedentes do Supremo Tribunal Federal que declararam leis distritais inconstitucionais por querer ficar aí legislando sobre a Polícia Civil, que é algo que não é dela, né? Tudo bem? Então, com base nisso, a gente fecha os tópicos principais de competência. Deixa eu te dizer alguma coisa, olha só. Geralmente, quando alguém pratica o ato, tem uma competência material, ele também legisla. Então, geralmente, por exemplo, se a União pratica o ato, competência exclusiva, ela que legisla, competência privativa, tá? Se é ela que legisla sobre, por exemplo, deficientes, é ela que vai proteger os deficientes, né? Mas só que não é ela, né? No caso de deficientes é quem? União, Estados, DF e municípios. União, Estados, DF e municípios, se eles estão praticando um ato para defender, geralmente eles legislam sobre esse ato. Agora, eu queria alertar vocês o seguinte. Se você reparou, na competência comum na tabela, que você vai ler lá no artigo 23, é praticar atos. Então, quem zelar pelo meio ambiente? Todos. União, Estados, DF, municípios. Implantar programas de moradia? Todos. Proteger os deficientes? Todos. Né? Cuidar do patrimônio público? Todos. Todos têm competência comum material. Comum material. Comum já vem na minha cabeça. Comum, tem 2 M's. Material e tem município. Tá? Concorrente, não tem município. Embora a competência concorrente não tenha município, em alguns assuntos da competência concorrente, o município tem interesse em legislar. Você sabia?
O município pode legislar para proteger o consumidor local? Pode. E vários municípios estabelecem legislação fixando o tempo máximo que um consumidor municipal pode ficar na fila de estabelecimentos bancários. Isso pode. Isso pode. Mas, Denise, então o município legisla sobre direito do consumidor? Legisla. Mas, Denise, mas ele não está na competência concorrente? Ele não está na concorrente. Mas ele suplementa a legislação federal e estadual no âmbito da competência concorrente. Sobre alguns assuntos, como o consumidor, sobre previdência de seus servidores, sobre deficientes, sobre infância e juventude. Então, o município, gente, ele pode suplementar a legislação federal e estadual no âmbito da competência concorrente, não tem problema. Eu preferiria chamar isso de competência suplementar dos municípios, porque a Constituição foi bem clara, ela não deu competência concorrente para o município. Não deu, mas ele pode legislar suplementando. Eu preferiria chamar isso suplementar. Apesar de eu preferir chamar suplementar, várias bancas, dentre elas o CESP, vem e coloca em vários assuntos que o município tem competência concorrente. Por exemplo, o município pode legislar concorrentemente sobre o consumo? Você vai responder verdadeiro, tá bom? O município pode legislar sobre o consumo? Pode. E eu deixei também, para te alertar, uma coisa. Quando você abre o artigo 22, lá está estabelecido que compete privativamente à União estabelecer normas gerais de licitação. Então, se você for ipsis literis para o que está na Constituição, normas gerais de licitação é a União. Só que alguns doutrinadores, como José Afonso da Silva, vão dizer, peraí, União só pode legislar sobre normas gerais de licitação, quer dizer que o resto, as normas específicas, os outros entes estão livres. Nem precisam de delegação, o município pode. E quando o município faz isso, quando o Estado faz, isso é competência concorrente. Então, por exemplo, se você fazer uma questão CESP, cuidado. Para o CESP, em matéria de licitação, a competência é concorrente, embora ela não esteja aí no artigo 24, tá? Então, eu gostaria de alertar vocês que se vocês tentarem usar a lógica e pegar essas coisas mais esdrúxulas que saem da lógica, não tem como errar essas questões. Nós vamos começar aqui um bloco fazendo algumas questões de exercício. Essa aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais extensa, mas a gente fecha a organização do Estado. A gente vai ter um bloco, vamos terminar esse bloco e fazer um outro bloco de exercício, tá? Então vamos mudar aqui na nossa tela para, coloque aí na tela as listas de exercícios que a gente vai usar agora aqui em Direito Constitucional. Vamos lá fazer algumas para a gente não ficar perdido nesse assunto. Questão 1. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados, mediante a aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e lei complementar prévia, né? É verdade, precisa de lei complementar para criar esses municípios, esses estados, né? Então, o item aqui, certo. Isso está lá no artigo 18, parágrafo 3º, né? Questão 2. O DF possui competências legislativas de Estado e município, sendo-lhe vedada a possibilidade de subdividir em municípios, certo? Isso está lá no artigo 32 da Constituição Federal. 3. A União, os Estados, DF e os municípios são considerados entidades administrativas. Errado. Não são entidades administrativas, são entes federados. Entes federados são componentes da federação, tá? Questão 4. A autonomia legislativa do DF não se manifesta em relação à possibilidade de organização do Poder Judiciário local, certo? O Judiciário local é organizado e mantido pela União, está lá no artigo 22 e no 21. Então, certo. Questão 5. A forma federativa de Estado caracteriza-se pela divisão territorial do poder e ela foi gravada na Constituição como cláusula pétrea. É verdade. Isso aqui é a divisão territorial, né, do poder em esferas e ela é cláusula pétrea se você olhar no artigo 60, parágrafo 4º, não se admite qualquer proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Questão 6. O subsídio dos vereadores não pode ultrapassar um percentual máximo do subsídio de deputados federais. Na verdade, é dos deputados estaduais. Está lá no artigo 29. Então, é dos estaduais e não dos federais. Está errado. 7.
A alienação de bens do município depende de autorização prévia da Câmara Municipal, mas quando a operação for realizada com entidades de sua própria administração direta, não haverá necessidade de licitação para esse fim, né? Alienação de bem, gente, depende do tipo de bem. Não é todo que precisa de anuência prévia da Câmara, não, tá? Então, errado. 8. Por serem dotados de autonomia própria, os municípios apresentam capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e competências legislativas específicas, como a de legislar acerca da vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice, em caso de dupla vacância. Isso é certo. Muito se debateu acerca desse assunto na Justiça Eleitoral, né? Porque a Constituição, ela fixa a ordem de vacância do presidente da República e do vice. E isso não é uma norma de reprodução obrigatória, isso é uma norma de imitação, que os estados, o DF e os municípios copiam se quiserem, né? Então, a ordem de sucessão dos prefeitos e vice, no caso de vacância dos dois cargos, o TSE já disse que isso pode ser objeto de legislação municipal. Não precisa seguir a regra federal, não, tá? 9. Ao dispor a respeito do princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, a Constituição Federal afastou o direito de secessão das unidades da federação, podendo a União, quando demonstrada a intenção de rompimento do Pacto Federativo, intervir nos municípios para manter a integridade nacional. Isso está errado. Por quê? Porque o artigo 34, gente, ele estabelece que a União não intervirá nos estados nem no DF, salvo em 7 casos. E os estados não intervirão no município. Quem deve intervir em município é estado-membro. A União não intervém em município, a não ser que sejam municípios localizados em territórios federais. Mas a questão não estabeleceu nada sobre territórios federais. Aqui ela está falando de municípios mesmo, normais. Se fossem municípios localizados em territórios federais, tudo bem, né? Mas não é o caso, então a questão está errada. Questão 10. No tocante à organização do Estado brasileiro, a Constituição Federal determinou que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o presidente da República e os governadores dos estados DF nos crimes comuns. Bom, isso aqui está errado, está um pouco deslocado essa questão. Você até desconsidere, por gentileza, foi um erro meu. Isso aqui é errado, isso aqui tem a ver com competências de tribunais, né, gente? Isso aqui, quem julga governadores é o STJ, tá? Questão 11. No tocante à organização do Estado brasileiro, a Constituição Federal estabeleceu que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à justiça, a qual compete representar a União judicial e extrajudicialmente. Também está errado isso aqui, né? Quem faz essa defesa não é o Ministério Público, é a Advocacia Pública, então essa questão também está um pouco deslocada. Bom, eu vou parar aqui, que aí no próximo bloco a gente faz direitinho as questões vinculadas à organização do Estado aí, tá bom? Então até o próximo bloco, essa aula de hoje vai ser um pouquinho mais extensa, porque eu quero resolver essas questões principais de competências aí com vocês. Até lá.